pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal Desafiando Concursos, o canal para aprovação do seu concurso público. Muito prazer, eu sou Rebeca Costa, sou professora de legislação e hoje nós vamos conversar um pouquinho acerca da noção de administração pública para os cargos de assistente de creche e cuidador de alunos com necessidades especiais. Pessoal, primeiramente, eu gostaria de dizer que o edital de vocês, que é da Prefeitura Municipal de Japeri, eu peguei o edital retificado, tá? Inclusive, eu vi algumas pessoas até comentando que o edital ele estava um pouco confuso. Eu baixei documento por documento, fiz ali, né, um apanhado para conseguir entender o edital, ok? E trouxe aqui para vocês o edital retificado, tá? Sendo assim, o que nós vamos abordar nas nossas aulas? Vamos começar por noções de administração pública. E nas noções de administração pública, nós vamos começar acerca dos princípios fundamentais da administração pública, que é o que basicamente rege toda a administração pública. Ok, pessoal? Deixa eu virar meu computador aqui um pouquinho, para ficar um pouquinho, clareou um pouquinho mais. Fechou? Bom, tanto nas noções de direito, perdão, nas noções de administração pública, tanto para o cargo de assistente de creche, quanto para o cargo de cuidador de alunos com necessidades especiais, você tem a mesma cobrança. Ou seja, se você vai prestar para um ou para outro cargo, você pode estar acompanhando as aulas aqui, ok? Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários. Sintam-se como se nós estivéssemos em uma aula presencial ou um ao vivo, tá? Fiquem à vontade, podem colocar nos comentários. Eu respondo todos os comentários, tá bom? Então, vamos para a aula, que hoje a aula está bem recheada. E só para vocês entenderem como que eu faço as minhas aulas. Sempre eu venho com a teoria. Depois da teoria, eu venho com mais ou menos umas 10 questões. Rebeca, por que isso? Porque não adianta nós ficarmos só na teoria e não praticarmos exercícios. Ou seja, acaba que fica um pouco estagnado. Então, vem a teoria, mas vem também aquela bateria de exercícios. Fechou? Vamos lá, pessoal. Let's go aqui comigo. Noções da administração pública. Bom, pessoal, primeiramente, quando nós falamos em administração pública, nós precisamos entender o conceito de administração. Quando eu falo da administração pública, eu falo em uma atividade, isso mesmo. A administração pública, ela constitui uma atividade. Pessoal, e se vocês ouvirem algum ruído, é porque próximo de onde eu moro tem uma fábrica de mármore. Então, às vezes, pode dar algum ruído, tá bom? Das máquinas que eles utilizam, mas nada vai impedir a sua aprovação. Então, consiste numa atividade. Ok. Quando eu falo o conceito de atividade, vamos pensar um pouquinho. Quando nós vamos falar de empresa, pensa numa empresa. Uma empresa, para ela ser considerada como tal, ela tem que ter o quê? Atividade. Só que aqui no nosso caso, nós estamos falando de administração pública, não privada. Então, a administração consiste na atividade de quem? De quem? De quem? Do Estado. É isso mesmo. Enquanto você tem uma empresa particular, que você tem um ente privado, aqui na administração pública, você tem como exercício da atividade o Estado. É o Estado que vai exercer. Só que a administração pública, ela possui seus fins, ou seja, as suas finalidades. Quando eu falo da atividade exercida pelo Estado, ela se destina ao quê? A atender à necessidade da coletividade. Recentemente eu estava lecionando, eu não lembro se foi para o concurso de Campinas, aqui em São Paulo, eu não me lembro qual. E que eu falava muito isso. A atividade da administração, ela tem como base de escopo o Estado. Mas aí o Estado, ele precisa de pessoas que venham estar atendendo aquele, digamos, aquela solicitação. Ou seja, servidores públicos. Quem que vai exercer toda essa atividade? Quem que o Estado, vamos dizer assim, vai se utilizar? O servidor. Fechou, pessoal? Fechou.
Ah, e só um outro ponto, aqui na telinha está escrito Alisson, que é o meu pai, porque eu utilizo o e-mail dele para gravar, então por isso que ficou o nome dele. Mas enfim. Bora lá então. Princípios. Se eu falo da administração pública como uma atividade do Estado, você, então, obviamente, vai ter uma base, né, que chamamos ali de basilares da orientação para que essa atividade ela seja produzida. Ou seja, esse basilar, essa base, eu chamo de princípio. Então, o princípio, na verdade, é uma orientação da aplicação e produção de normas. Por quê? Porque se eu falo num exercício de uma atividade pelo Estado, então, obviamente, ali eu vou ter servidores, né? Então, obviamente, exercendo aquela atividade, o que eu vou ter? Eu vou ter princípios basilares, princípios, então, que você vai visualizar para que aquela aplicação e a produção de normas venha a ser feita, ok? E quando nós falamos de princípios fundamentais da administração pública, um artigo entra em cena, um artigo muito conhecido dentro desse escopo de quem presta concurso público, que é o artigo 37 da Constituição. O artigo 37 da Constituição é aquele que vai introduzir o que são os princípios da administração pública. Ele vai me dizer que a administração pública direta e indireta, depois nós vamos falar um pouquinho mais do que é isso, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e municípios. Quando nós falamos União, estados, DF e municípios, quem são essas pessoas? Digam para mim. São os entes da federação. Então, independente de qual ente seja, se eu estou falando no âmbito da União, no âmbito dos estados, no âmbito do DF ou municípios, eu vou ter alicerçado esses princípios. Quais são eles? Os mais conhecidos é o famoso LIMP. Como assim? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, aqui, comumente, nós conhecemos como LIMP. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Então, nós conhecemos como LIMP, é o LIMP da administração. Aí você vai me perguntar, Rebeca, mas eu tenho só esses? Não, você tem outros princípios que eu vou elencar aqui para vocês, um por um, de alguns deles, tá? Primeiro deles, a legalidade. Gente, concorda comigo que se eu estou falando do exercício da administração pública, vamos ligar uma coisa na outra? O que eu tenho? O que eu acabei de ler com vocês? Um artigo da Constituição. Então, você pensa, ah, tá, entendi. Então, todos os atos da administração pública, eles precisam estar pautados na onde? Na lei e nos seus princípios. Ah, entendi. Ou seja, a lei, a administração pública só vai fazer aquilo que está na lei. O que difere para gente? Pense só, eu estou usando uma camisa rosa. Por que eu estou usando uma camisa rosa hoje, sexta-feira de 8/9? Por quê? Porque eu não tenho lei que me proíba de usar camisa rosa numa sexta-feira, nada me impede. Onde eu tenho isso? Constituição. Eu não sou obrigada a fazer aquilo que não está na lei. Então, se eu estou usando essa camisa, eu estou usando porque não tem uma lei que vem. Sexta-feira não pode usar camisa rosa. E se tivesse? Eu não poderia usar camisa rosa. É um exemplo bobinho, mas que fica na mente. Mas com a administração já é diferente. Por que diferente? Isso foi uma questão que caiu, acho que esse ano, ano passado, da banca FCC. Por que é diferente? Porque a administração só pode fazer aquilo que está na lei. Rebeca, mas o administrador quer fazer isso, mas a lei não está falando que ele não pode fazer. A lei não chegou e falou assim: isso aqui que você quer fazer é errado. Ele pode fazer? Não. Por quê? Porque ele está restrito unicamente a fazer o que a lei estabelece. Fechou? Ok.
Segundo princípio do nosso LIMP é a impessoalidade. O que significa a impessoalidade? Todos os atos da administração, como nós falamos anteriormente, você tem como base de finalidade o bem coletivo, o interesse coletivo. Ou seja, a busca pelo bem do povo, não é do bem privado, não é do bem. Eu, Rebeca, eu estou buscando meu bem, a minha finalidade negativa, a finalidade do bem coletivo, do bem da sociedade daquela localização. Seguindo esse raciocínio, nós temos também um outro conceito de impessoalidade. Todos os atos da administração serão em nome da administração pública, ou seja, vamos pensar aqui o seguinte: pensa num prefeito de uma cidade que compra um determinado galpão, enfim, para fazer alguma coisa. Pensa que comprou ali um espaço para fazer uma praça, por exemplo. Aí ele coloca uma faixa. Eu, prefeito fulano de tal, adquiro essa praça para. Certo ou errado? Errado. Por que, Rebeca? Não foi na gestão dele? Mas ele faz em nome da administração. Então, o que deveria ser colocado? Que a prefeitura daquela determinada cidade fez isso. Entende? Então, os atos da administração são em nome da administração. Consegue entender isso? Essa diferenciação? Essa analogia? Ok? Ok. Passando desse ponto, então, nós vamos analisar um pouquinho a moralidade. Bom, isso aqui é atrás do meu ventilador, tá, pessoal? É um ventilador. Não queria que aparecesse, mas apareceu, enfim. Moralidade. Alguns defendem que a moralidade é muito idêntica com a impessoalidade. Alguns defendem isso, alguns, inclusive, até acreditam em uma difícil diferenciação da moralidade e da impessoalidade. Mas, em regra, o que é cobrado é que todos os atos do administrador precisam ser honestos. Se eu tenho algo honesto, qual seria o antônimo de honesto? Desonesto. Então, todos os atos vão ser pautados, serão pautados, melhor dizendo, na honestidade, na lealdade às instituições de boa fé. Então, todos os atos serão pautados na moralidade, na honestidade. Já o princípio da publicidade significa dizer que o que a administração faz será divulgado de forma oficial para que todos daquela população venham ter ciência do que a administração está fazendo. Por isso que nós temos o quê? Os boletins oficiais dos respectivos municípios. Então, por exemplo, concurso público. Um ato público, publicidade. É público para todos verem. Você viu lá no diário que saiu o concurso público. Você, eu vi que saiu. Por quê? Um ato público. Então, todos os atos que te dizem ali respeito à população, você tem esse acesso, tá? Já a eficiência é basicamente o seguinte: eu tenho um aperfeiçoamento na prestação do serviço. Eu tenho uma busca por esse aperfeiçoamento. Porque se você quer o bem coletivo, você vai buscar de uma forma, como que eu posso dizer? Fugiu agora a palavra. Não é barata, mas é no sentido de econômico, por exemplo. Então, você vai sempre buscar essa perfeição na prestação daquele serviço público. Nós também temos alguns outros princípios que eu quis trazer para vocês, são mais, mas eu quis trazer esses aqui que eu achei bem interessante, que é a supremacia do interesse público. É o interesse público sobre o interesse do particular. A partir do momento que você age com impessoalidade, você está agindo com essa supremacia. Já o princípio 7 é a presunção da validade, significando dizer que todos os atos da administração serão válidos até que se prove o contrário. Já o devido processo legal é a submissão às exigências formais de obediência. Já a motivação, você tem as razões e você tem os fatos que deram início àquele determinado ato jurídico
E, Rebeca, o que é o ato da administração? Fica tranquilo que nós vamos falar, eu acho que ali na terceira aula, mais ou menos, nós vamos falar um pouquinho. E a finalidade é como eu falei para vocês. Os atos da administração, eles vão seguir uma finalidade. O que é uma finalidade? A partir do momento que você vira e fala assim, eu vou fazer uma economia. Vou fazer uma economia até no final do ano. Tá, mas com qual finalidade? Ah, porque eu quero viajar. Ah, porque até o ano que vem eu quero estar fazendo um curso. Ah, porque eu quero tirar minha carteira de motorista. Ou seja, é uma finalidade. Você está fazendo aquela economia com uma finalidade. A administração é a mesma coisa. Todos os atos são pautados nessa finalidade. Fechou? Trouxe aqui para vocês uma série de questões bem atualizadas, tá? Para vocês treinarem. Essa aqui é de 2005, mas eu trouxe porque eu achei interessante as outras é tudo de 2021 para cá. Assinale a alternativa correta. 5 são os princípios constitucionais referentes à administração, expressamente mencionados no caput do artigo 37. Quais são eles? Nós lemos eles, então quais são? Legitimidade? Não leu, né? Boa-fé? Não lembro de ter lido. Prevalência do interesse público sobre o particular? Nós temos ele, mas ele está elencado lá no caput do artigo 37, porque aqui te quer a literalidade. O que é a literalidade? Se a questão fala assim, de acordo com o artigo 5º, inciso 1º da Constituição, me traga isso. Ou seja, ele quer que você tenha gravado o artigo e falar, lá cobrou isso, isso, isso. Ou seja, a questão quer que você lembre do artigo 37 e venha trazer de forma expressa o que o artigo te falou, tá? Revogação e anulação? Não. Letra B, necessidade de licitação? A gente falou aqui em algum momento de processo licitatório? Não. A licitação é a forma como a administração vai adquirir seus bens. Poder de polícia? Gente, poder de polícia não é um princípio. Nós vamos falar dele, acho que na segunda aula. Cláusulas exorbitantes? Controle judicial e controle administrativo? Letra C. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí? Esse aqui, vamos ver. Letra D. Legalidade? Certo. Impessoalidade? Discordo. Eficácia? Não. Eficácia não. Ixi. Vou marcando eficácia aqui. Aposentadoria compulsória ao titular de cargo efetivo após 70 anos de idade de proibição de titulação de cargos públicos remunerados. A gente leu alguma coisa assim, gente? Não! Letra certa é a letra C. Eu tenho legalidade, impessoalidade, eficácia, aposentadoria. Ó, aposentadoria, gente. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu vendo aqui a aposentadoria, gente. Ai, deixa pra lá. Ó, questão super recente, 2023. Assinale o princípio administrativo, que afirma que a administração pública deve pautar sua conduta por princípios éticos, agindo de forma honesta, que você já mataria, íntegra e responsável. Os agentes públicos devem evitar qualquer prática de corrupção, nepotismo. Nepotismo é como se fosse um favorecimento, tá? Quando eu falo ele de parentesco. Favorecimento indevido ou qualquer outra conduta imprópria. Qual é esse princípio aqui que elencou na questão? A questão te trouxe um conceito e ele quer que você responda com base nesse conceito que ele trouxe. Qual é o princípio basilar? Qual o princípio que melhor responde a essa pergunta? É a legalidade? É a impessoalidade? É a moralidade? É a publicidade ou a eficiência? Por onde você mataria essa questão pela palavra honesta? Eu tenho a moralidade. Aqui você poderia até ficar um pouco entre, assim, né, entre balançado, se seria a impessoalidade e a moralidade. Por isso que alguns defendem que a moralidade ela não se distancia tanto da impessoalidade, porque dá para você dar essa balanceada, mas a impessoalidade vai ser sempre um ato, não vou beneficiar ninguém, eu vou beneficiar o bem coletivo, eu não vou agir, você nunca vai poder agir, por exemplo,
Aí eu vou atender aquela pessoa. Mas aquela pessoa ali, eu não bato muito bem com ela. Não quero atender. Não, você não tá ali para atender o seu bem particular, tá? Outra questão mega recente, esse ano. De acordo com esse princípio administrativo, a administração pública deve buscar a otimização dos recursos disponíveis, buscando alcançar os melhores resultados, que comigo você já mataria, com o menor custo possível. Ainda os serviços públicos devem ser prestados de forma satisfatória e com qualidade, atendendo às necessidades da sociedade. Esse contexto faz referência ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade ou eficiência. Letra E de eficiência, tá? Lembra, melhor resultado. Com melhor resultado, o que eu faço agora? Eu tento aperfeiçoar aquele meu trabalho. Também super recente essa questão, 2023. Assinale a alternativa que apresenta o princípio administrativo que indica que os agentes públicos devem tratar todas as pessoas de forma igual, sem discriminações ou preferências pessoais. A administração pública deve ser neutra e imparcial, tomando decisões com base nos critérios estabelecidos pela lei e pelo interesse público. E aí? Eu estou falando do princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade ou da eficiência? O que vocês acham? Tudo isso eu vou tomar uma água, tá? Eu estou falando do princípio da impessoalidade. Fechou? Mais uma questão, também desse ano. O princípio administrativo que tem como fundamento a divulgação dos atos é corretamente chamado de legalidade, moralidade, publicidade ou impessoalidade? Letra C de publicidade. Esquece que eu falei, gente. Esquece que eu falei. Esquece. Que nenhum professor de português veja isso. Ai, gente. Letra C de certo que é publicidade, tá? Não me julgue. Ó, questão também muito recente desse ano. A respeito dos direitos e garantias fundamentais da administração pública, julgue o item que se segue. Tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta deverão obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo ou errado? B. C de certo. Tá vendo? Corrigir. Mais uma questão desse ano também, ó. Aí eu falei FCC, FGV. Os princípios da administração expressos na Constituição são responsáveis por orientar a atuação do Estado, buscando criar um balizamento para uma maneira adequada de se administrar entes públicos. Ou seja, o que ele quer dizer que o princípio da administração pública, que está no artigo 37 da Constituição, eles são intimamente responsáveis por orientar a atuação do Estado, ou seja, o Estado vai atuar de acordo com aquilo que está no princípio basilar, tá? Acerca desses princípios, a sua alternativa C de correto. Letra A. Vamos responder essa aqui juntas? Vamos lá. O fato de o governador colocar seu nome em um complexo poliesportivo construído em sua gestão representa uma violação ao princípio da publicidade? Não. É o princípio da... Eu não consigo escrever, gente. Eu não consigo porque eu fico pelo mouse. Enfim. Aqui não é publicidade, é da impessoalidade. Letra B. A realização de ato da administração pública não autorizado nem proibido por lei, conforme vontade pessoal, viola o princípio da legalidade, certo ou errado? Vou deixar uma interrogação aqui. Letra C. A imposição de multa desproporcional representa uma violação ao princípio da eficiência? Letra D. A conduta antiética e desonesta de um agente público, ainda que legal, viola o princípio da moralidade, não segurança pública, jurídica. A nomeação de novos servidores por meio de concurso público, mais que o edital prevendo prova oral, afronta o princípio da impessoalidade? Não. Ó, nomeação de novos concursos, mas com o edital provendo, nós temos o quê, gente? Um ato público, né? Ou seja, letra certa, letra B. A realização de um ato da administração não autorizado, ou seja,
Se o ato não foi autorizado nem proibido, viola o princípio da legalidade. Se foi feito, mas me autorizou, tá na lei? Não. Mas a lei não me proíbe. Muito bem, você não deve ter praticado. Você só pode praticar o que está na lei. Fechou? Fechou. Bom, pessoal, até a nossa aula de número 2. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi um prazer estar aqui passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. E só aqui, antes de finalizar, ativa o sininho para você não perder nenhuma aula. E depois vá lá no Instagram do Desafiando Concursos, tá bom? Agora sim, me esquece. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.